Eu não conhecia o tema projeção astral até assistir esta série, que simplesmente, na minha opinião, eles deveriam receber o maior prêmio na categoria série televisiva, porque eles trazem um tema muito interessante sem deixar que a gente desconfie isso do início. Quem assiste percebe que tem algo misterioso ali para a gente entender e descobrir, porém a gente não sabe o que. O objetivo da série não é trazer uma doutrina sobre projeção astral. Os roteiristas usam esse tema projeção astral para trazer a trama da série. Respeitando essa crença espiritual, eles fazem algumas modificações. O que acontece nessa série? A secretária Louise, ela acaba tendo envolvimento com o seu chefe David, e acontece que depois ela descobre que ele é casado. Porém, a esposa do David descobre este relacionamento de maneira muito misteriosa. Por isso você fica presa na série, porque a maneira na qual ela desconfia, ela sabe que ele tá tendo caso, tipo assim, a gente assiste a série e fala, não tem como ela saber. Acontece que ela descobre de maneira muito assim, que te deixa, nossa, que mistério é esse? Então, a Adele, que é a esposa do David, ela sabe que o marido dela está tendo caso com a Louise, porém, ela mantém uma relação de amizade com a Louise, porque o que me prendeu nessa série foi a questão da Louise, ela toda noite tem o mesmo sonho, toda noite ela dorme e tem o mesmo sonho. Ela sempre sonha que está presa dentro de uma casa e ela não consegue sair, ela tenta resgatar o seu filho de uma das portas, em uma das portas o filho dela está gritando e ela tenta desesperadamente encontrar esse filho. Ela sempre tá com as mesmas roupas, naquele mesmo lugar, e sempre ela acorda deste pesadelo. A Louise também tem sonambulismo, ela sempre acorda e não está na cama, ela está na casa, ela está na sacada da casa, correndo perigo. Enfim, isso foi me prendendo. Por que que ela está sempre presa nesse lugar? Então a gente vai vendo ali, a série vai te prendendo, que não é só um simples caso de casal, que o casamento está acabando, e você também não consegue entender qual é a relação do David com a esposa dele, porque no início eles dão a entender que o relacionamento é tóxico. O casamento do David com a Adele, no início a gente não consegue entender. A série deixa ali subentendido para a gente que ele é tóxico com a Adele, né, a esposa dele. Acontece que não é bem isso. Essa série foi lançada em 2021, então não vou me preocupar que não vou dar spoiler. Vai ter spoiler sim. A série foi lançada em 2021, olha quantos anos tem, então isso não é a menor das preocupações, spoilers uma hora dessa, tipo assim, não nada a ver. Todo mundo já deve ter assistido. O que eu quero trazer é uma reflexão. Todas as produções de Hollywood ou da teledramaturgia, onde eles escolhem trazer como tema base um tema espiritual, eles não precisam seguir à risca este tema, assim como diz a crença da espiritualidade. Eles têm a licença poética, né, de fazer algumas mudanças. E na crença espiritual de projeção astral, não é possível a troca de corpos. O que acontece? Para entender como a série trata a projeção astral, a gente vai ter que voltar anos atrás, quando o David e a Louise ainda não se conheciam. Há anos atrás, lá no início do namoro do David com a esposa dele. O que acontece? A Adele teve problemas no passado e ela ficou internada. E lá ela fez amigo nessa clínica, onde as pessoas que têm problemas com drogas e etc., eles vivem nesse lugar até se tratar. Enquanto a Adele viveu neste local, ela fez amizade com o Robert. E ele era drogado. Então, toda vez que o David ia visitar a Adele, ele ficava de olho no David. Mas só que a série não deixa isso claro pra gente. Todos os encontros onde o David vai visitar a Adele, a gente entende que o Robert tem ciúmes ali daquela relação. A gente entende que ele gosta da Adele. A gente fala, nossa, ele tem ciúme, ele quer, ele gosta, ele é apaixonado pela Adele. Mas não é isso. Quando eles estavam na clínica, o Robert ensinou a Adele a como deixar o corpo, a fazer essa projeção astral, a você descansar, relaxar o seu corpo e sua alma, o seu espírito vai viajar para algum lugar. A Adele, ela não tinha conhecimento dessas habilidades espirituais. Quem tinha este conhecimento era o Robert. Ele foi ensinando gradativamente para a Adele como fazer isso. E isso tinha um motivo. Por que ele estava ensinando isso para ela? Para fazer essa projeção astral, a pessoa precisa conhecer o local. Tipo, ela não pode projetar, né, se projetar, né, espiritualmente para um local onde ela nunca visitou. Você pelo menos tem que ter estado nesse local fisicamente para você conseguir projetar a sua consciência para este local, né? Com o passar do tempo, ele começa a sugerir a Adele que eles troquem de corpo, que os espíritos troquem, né, quando eles fazem a viagem astral, na hora de voltar para dentro do seu corpo,
trocar. Ela não aceitou de início, porém ele foi gradativamente convencendo ela. O Robert tinha um plano com essas trocas de corpo e tudo isso era um ensaio para ela ficar confortável. Quando ele estava treinando ela para algo, em um outro momento onde ele foi visitar ela, ele sugeriu fazer novamente uma projeção astral. Na série, quando acontece essa projeção astral, para simbolizar o espírito, né, a alma de cada um, é representado como uma luz azul e uma luz roxa. Eu no momento eu não lembro de qual cor é a luz dele, mas acho que a dela era roxa e a dele era azul, mas é simbolizado a alma, né, o espírito deles com a luz. Então eles estão deitados no chão, as luzes saem do corpo representando a alma deles, o espírito, vai viajar pelos lugares onde eles conhecem. Isso não demora muito. Na hora que eles retornam, a luz fica acima, né, a câmera mostra aquela filmagem, o corpo deles lá deitado, imóvel, né, inconsciente, e na hora de voltar para dentro do corpo, em vez do Robert entrar no seu próprio corpo, ele entra no corpo da Adele. E a Adele fica sem ter onde entrar, porque o corpo dela já está habitado pelo Robert. Ela não tem outra escolha a não ser entrar no corpo dele. E quando eles retomam a consciência, ela implora para ele desfazer aquilo e ele simplesmente mata ela. Então ele joga ela dentro do poço. Na verdade, jogou ele, né, o corpo dele dentro do poço, matando a Adele ali no corpo dele. O Robert nunca esteve apaixonado pela Adele. Ele sempre foi obcecado pelo marido da Adele, pelo David. E todo o tempo que ele passou ensinando a Adele a fazer projeção astral, era ele treinando ela para na hora que ele fosse fazer essa troca. Ela não sabia disso, mas ela estava sendo ali, né, manipulada por ele. A Adele, agora de tempos em tempos, começa a frequentar lugares onde tem pessoas ali que vendem droga para comprar, para utilizar. E o David começa a achar esquisito porque ela nunca usou droga. Outra coisa que o David também começou a achar estranho é que ela de repente virou a melhor cozinheira. E quem era cozinheiro era o Robert. Então o amor do David pela Adele, anos após anos, desapareceu. Voltando do passado para o presente, agora o David começa esse relacionamento com a Louise e a Adele descobre. Então o Robert começa a fazer o mesmo que ele fez com a Adele, faz amizade com a Louise. Como a Louise tem problemas com sonambulismo, a Adele fala que vai ajudar ela, que ela conhece uma técnica que vai ajudar muito e começa a ensinar a Louise a projeção astral. Depois de um tempo, o David resolve de fato se separar da Adele. Ela descobre isso, então ela entra em ação. Liga para a Louise e fala que vai tirar a própria vida. A Louise, mesmo sabendo que está ali no relacionamento com o David, ela não é uma mulher que quer ver o mal da outra mulher. Ela mesmo assim quer ajudar a Adele de alguma forma. Ele foi muito esperto, ele tranca toda a casa para quando a Louise chegasse, ela não conseguisse entrar. Deixa o fogo ligado para que a casa pegue fogo, deita. Então, quando a Louise chega, ela tenta entrar e não consegue, obrigando a Louise a fazer a projeção astral, entrar na casa e salvar a vida da Adele. Acontece quando ela deixa o corpo dela, né? Então começa a projeção astral, a luz, que é o espírito dela, a alma, sai, entra na casa para tentar salvar a Adele. A partir daí, o corpo dela está vazio. Perceba, o Robert deixa o corpo da Adele, onde ele viveu por tantos anos, vai lá fora e entra no corpo da Louise. Como a Louise vê que não tem como salvar a Adele, ela volta para entrar no corpo dela. E ela simplesmente não tem como entrar no corpo dela, porque o Robert já entrou no corpo. Então ela volta rapidamente antes que a casa pegue fogo, na esperança de reanimar, né, o corpo ali da Adele. Ou seja, o Robert vai continuar com o David, com o corpo da Louise. Quando os roteiristas resolvem trazer um tema espiritual para suas produções de filmes, de série, eles têm ali uma liberdade criativa, mais conhecida como licença poética. Eles vão manter uma linha daquela crença, mas o objetivo não é doutrinar sobre aquela crença, mas utilizar aquele tema espiritual para trazer mais suspense, mais drama para a série. Dentro dessa crença espiritual, isso não é possível. Fazer trocas de corpos não é possível, não é uma possibilidade dentro da crença de projeção astral ou desdobramento. Segundo essa crença espiritual da projeção astral, a consciência, o espírito, deixa o corpo parcialmente em uma meditação ou durante o sono. A pessoa tem experiências espirituais fora do corpo.
podendo visitar lugares através da projeção da sua consciência. Porém, durante essa experiência, alguém também que está tendo a projeção astral a habitar o seu corpo, tomar o seu corpo, isso dentro da crença da projeção astral é impossível, não pode acontecer. Porém, na série a gente vê isso acontecer. Porém, na série, eles estão usando a liberdade criativa, mais conhecida por nós como licença poética. Eu adorei esse assunto projeção astral, porque eu já tive algumas experiências e eu falei, então foi isso que eu tive. Na minha opinião, essa série deveria receber o Emmy Awards, porque foi perfeita, apesar da gente não gostar do final da série, onde a gente começa a entender o porquê que a Louise, ela sempre tinha aqueles pesadelos, que ela estava presa num local cheio de portas, onde o filho dela estava no local, tentando sair, e ela tentava sair daquele local, ela tentava encontrar o filho dela, ela sempre tinha o mesmo pesadelo. Isso significava o quê? Entendendo como foi o triste final da Louise, aquilo ali simbolizava ela presa em outro corpo, tentando sair dali. O filho da Louise estava simplesmente com o Robert. O seu filho está nas mãos de uma pessoa muito perigosa que tomou o seu corpo, né, que está com a tua aparência. Triste fim do David também, que esteve o tempo todo ali com o Robert sem saber que ele tinha matado a esposa dele e agora matou a segunda mulher com que ele se apaixonou e casou, porque ele resolveu casar com a Louise. Porém, ele não estava casando com a Louise, estava casando com o Robert ali, né? Então, tipo assim, que trágico! Na minha opinião, essa série deveria ter uma continuação, porque o filho da Louise desconfia que a mãe dele tá com os comportamentos meio esquisitos. Então, tipo assim, ele começa a desconfiar do comportamento da própria mãe. Na minha opinião, deveria fazer uma continuação com o filho da Louise, tentando entender o que tá acontecendo de errado com a mãe dele. Eu fiquei, meu Deus, como assim não vai ter uma continuação? O filho dela, coitadinho, merece descobrir que essa pessoa não é a mãe dele. É simplesmente uma das melhores séries que eu assisti e, na minha opinião, eles deveriam receber a maior premiação aí de séries, porque eles trabalham com esse tema projeção astral sem te deixar saber que é isso. Você vai começando a descobrir conforme você vai assistindo. E tanto que eu terminei de assistir a série foi descobrir como é que funciona a projeção astral. Daí eu fui entender que os roteiristas, né, eles usam ali a liberdade criativa, mas só que dentro da crença espiritual troca de corpos, não tem como acontecer de fato. Enfim, pessoal, deixe a opinião de vocês aqui. Não esqueçam de me seguir e até o próximo vídeo.